Simão Botelho levou de Viseu para Coimbra arrogantes convicções da sua valentia. Se recordava os chibantes pormenores da derrota em que pusera 30 aguadeiros, o soncavo das pancadas, a queda atordoada deste, o levantar-se daquele ensanguentado, a bordoada que abrangia 3 a um tempo, a que afocinhava 2, a gritaria de todos e o estrépito dos cântaros afinal. Simão deliciava-se nestas lembranças, como ainda não vi nalgum drama em que o veterano de 100 batalhas relembra os louros de cada uma e esmorece, afinal, estafado de espantar, quando não é, de estafar os ouvintes. O académico, porém, com os seus entusiasmos, era incomparavelmente muito mais prejudicial e perigoso que o mata-mouros de tragédia. As recordações esporiavam-no a façanhas novas, e naquele tempo a academia dava aso a elas. A mocidade estudiosa, em grande parte, simpatizava com as balbuciantes teorias da liberdade, mais por pressentimento que por estudo. Os apóstolos da Revolução Francesa não tinham podido fazer revoar o trovão dos seus clamores neste canto do mundo. Mas os livros dos enciclopedistas, as fontes, onde a geração seguinte bebera a peçonha que saiu no sangue de 93, não eram de todo ignorados. As doutrinas da regeneração social pela guilhotina tinham alguns tímidos sectários em Portugal, e esses, de ver é, que deviam pertencer à geração nova. Além de que o rancor à Inglaterra lavrava nas entranhas das classes manufatureiras e o desprender-se do jugo aviltador de estranhos, apertado desde o princípio do século anterior com as sogas de ruinosos e pérfidos tratados, estava no ânimo de muitos e bons portugueses, que se queriam antes aliançados com a França. Estes eram os pensadores reflexivos. Os sectários da Academia, porém, exprimiam mais a paixão da novidade que as doutrinas do raciocínio. No ano anterior de 1800, saíra António de Araújo de Azevedo, depois Conde da Barca, a negociar em Madrid e Paris a neutralidade de Portugal. Rejeitaram-lhe as potências aliadas as propostas, tendo-lhe em conta de nada os 16 milhões que o diplomata oferecia ao primeiro cônsul. Sem delongas, foi o território português infestado pelos exércitos de Espanha e França. As nossas tropas, comandadas pelo Duque de Lafões, não chegaram a travar a luta desigual porque, a esse tempo, Luís Pinto de Sousa, mais tarde Visconde de Balsemão, negociara ignominiosa paz em Badajoz, com cedência de Olivença à Espanha, exclusão de ingleses de nossos portos e indemnização de alguns milhões à França. Estes sucessos tinham irritado contra Napoleão os ânimos daqueles que odiavam o aventureiro e para outros deram causa a congratularem-se do rompimento com a Inglaterra. Entre os desta parcialidade, na convulsiva e irrequieta Academia, era voto de grande monta Simão Botelho, apesar dos seus imberbes 16 anos. Mirabeau, Danton, Robespierre, Desmoulins e muitos outros algozes e mártires do grande açougue eram nomes de soada musical aos ouvidos de Simão. Difamá-los na sua presença era afrontarem-no a ele, e bofetada certa, e pistolas engatilhadas à cara do difamador. O filho do corregedor de Viseu defendia que Portugal devia regenerar-se num batismo de sangue para que a hidra dos tiranos não erguesse mais uma das suas 1000 cabeças sob a clava do Hércules popular. Estes discursos, a remedo de alguma clandestina objurgatória de Saint-Just, afugentavam da sua comunhão aqueles mesmos que o tinham aplaudido em mais racionais princípios de liberdade. Simão Botelho tornou-se odioso aos condiscípulos que, para se salvarem pela infâmia, o delataram ao Bispo Conde e ao reitor da Universidade. Um dia, proclamava o demagogo académico na Praça de Sansão, aos poucos ouvintes que lhe restaram fiéis, uns por medo, outros por analogia de vossas. O discurso ia no mais acrisolado da ideia regicida, quando uma escolta de verdeais lhe aguou a escandescência. Quis o orador resistir, aperrando as pistolas, mas de sobra sabiam os braços musculosos da coorte do reitor com quem as haviam. O jacobino, desarmado e cercado entre a escolta dos archeiros, foi levado ao cárcere académico de onde saiu, 6 meses depois, a grandes instâncias dos amigos de seu pai e dos parentes de Dona Rita Preciosa. Perdido o ano letivo, foi para Viseu Simão. O corregedor repeliu da sua presença com ameaças de o expulsar de casa. A mãe, mais levada do dever que do coração, intercedeu pelo filho,
e conseguiu sentá-lo à mesa comum. No espaço de 3 meses, fez-se maravilhosa mudança nos costumes de Simão. As companhias da ralé desprezou-as. Saía de casa raras vezes, ou só ou com a irmã mais nova, sua predileta. O campo, as árvores e os sítios mais sombrios e ermos eram o seu recreio. Nas doces noites de estio, demorava-se por fora até ao repontar da alva. Aqueles que assim o viam admiravam-lhe o ar cismador e o recolhimento que o sequestrava da vida vulgar. Em casa, encerrava-se no seu quarto e saía quando o chamavam para a mesa. Dona Rita pasmava da transfiguração e o marido, bem convencido dela, ao fim de 5 meses, consentiu que seu filho lhe dirigisse a palavra. Simão Botelho amava. Aí está uma palavra única explicando o que parecia a absurda reforma aos 17 anos. Amava Simão, uma sua vizinha, menina de 15 anos, rica herdeira, regularmente bonita e bem-nascida. Da janela de seu quarto é que ele a vira a primeira vez, para amá-la sempre. Não ficara ela incólume da ferida que fizera no coração do vizinho. Amou também, e com mais seriedade que a usual nos seus anos. Os poetas cansam-nos a paciência a falarem do amor da mulher aos 15 anos, como paixão perigosa, única e inflexível. Alguns prosadores de romances dizem o mesmo. Enganam-se ambos. O amor dos 15 anos é uma brincadeira. É a última manifestação do amor às bonecas. É a tentativa da avezinha que ensaia o voo fora do ninho, sempre com os olhos fitos na ave-mãe que a está da fronde próxima chamando. Tanto sabe a primeira o que é amar muito, como a segunda o que é voar para longe. Teresa de Albuquerque devia ser, porventura, uma exceção no seu amor. O magistrado e sua família eram odiosos ao pai de Teresa por motivos de litígios em que Domingos Botelho lhe deu sentenças contra. Fora isso, ainda no ano anterior, 2 criados de Tadeu de Albuquerque tinham sido feridos na celebrada pancadaria da Fonte. É, pois, evidente que o amor de Teresa, declinando de si o dever de o temperar e sacrificar-se ao justo azedume de seu pai, era verdadeiro e forte. E este amor era singularmente discreto e cauteloso. Viram-se e falaram-se 3 meses, sem darem rebate à vizinhança e nem sequer suspeitas às 2 famílias. O destino que ambos se prometiam era o mais honesto. E ele ia formar-se para poder sustentá-la, se não tivessem outros recursos. Ela esperava que seu velho pai falecesse para, senhora sua, lhe dar, com o coração, o seu grande património. Espanta discrição tamanha na índole de Simão Botelho e na presumível ignorância de Teresa em coisas materiais da vida, como são um património. Na véspera da sua ida para Coimbra, estava Simão Botelho despedindo-se da suspirosa menina, quando, subitamente, ela foi arrancada da janela. O alucinado moço ouviu os gemidos daquela voz que, um momento antes, soluçava comovida por lágrimas de saudade. Ferveu-lhe o sangue na cabeça. Contorceu-se no seu quarto como o tigre contra as grades inflexíveis da jaula. Teve tentações de se matar, na impotência de socorrê-la. As restantes horas daquela noite passou-as em raivas e projetos de vingança. Com o amanhecer esfriou-lhe o sangue e renasceu a esperança com os cálculos. Quando o chamaram para partir para Coimbra, lançou-se do leito de tal modo desfigurado que sua mãe, avisada do rosto amargurado dele, foi ao quarto interrogá-lo e despersuadi-lo de ir enquanto assim estivesse febril. Simão, porém, entre 1000 projetos, achara melhor o de ir para Coimbra, esperar lá notícias de Teresa e vir a ocultas a Viseu falar com ela. Ajuizadamente discorrera ele que a sua demora agravaria a situação de Teresa. Descera o académico ao pátio, depois de abraçar a mãe e irmãs e beijar a mão do pai, que para esta hora reservara uma admoestação severa, a ponto de lhe asseverar que de todo o abandonaria se ele caísse em novas extravagâncias. Quando metia o pé no estribo, viu a seu lado uma velha mendiga, estendendo-lhe a mão aberta, como quem pede esmola, e na palma da mão um pequeno papel. Sobressaltou-se o moço e, a poucos passos distante de sua casa, leu estas linhas. Meu pai diz que me vai encerrar num convento por tua causa. Sofrerei tudo por amor de ti. Não me esqueças tu de achar-me-ás no convento, ou no céu. Sempre tua do coração e sempre leal. Parte para Coimbra. Lá irão dar as minhas cartas, e na primeira te direi em que nome hás de responder à tua pobre Teresa. A mudança de estudante maravilhou a academia. Se o não viam nas aulas, em parte nenhuma ouviam.
Das antigas relações restavam-lhe apenas as dos condiscípulos sensatos que o aconselhavam para bem e o visitaram no cárcere de 6 meses, dando-lhe alentos e recursos que seu pai lhe não dava e sua mãe escassamente supria. Estudava com fervor, como quem já dali formava as bases do futuro renome e da posição por ele merecida, bastante a sustentar dignamente a esposa. A ninguém confiava o seu segredo, senão às cartas que enviava a Teresa, longas cartas em que folgava o espírito da tarefa da ciência. A apaixonada menina escrevia-lhe a miúdo e já dizia que a ameaça do convento fora mero terror de que já não tinha medo, porque seu pai não podia viver sem ela. Isto afervorou-lhe para mais o amor ao estudo. Simão, chamado em pontos difíceis das matérias do primeiro ano, tal conta deu de si que os lentes e os condiscípulos o houveram como primeiro premiado. A este tempo, Manuel Botelho, cadete em Bragança, destacado no Porto, licenciou-se para estudar na Universidade das Matemáticas. Animou a notícia do reviramento que se dera em seu irmão. Foi viver com ele, achou-o quieto, mas aliado numa ideia que o tornava misantropo e intratável noutro género. Pouco tempo conviveram, sendo a causa da separação um desgraçado amor de Manuel Botelho a uma açoriana casada com um académico. A esposa apaixonada perdeu-se nas ilusões do cego amante. Deixou o marido e fugiu com ele para Lisboa e daí para a Espanha. Em outro relanço desta narrativa, darei conta do remate deste episódio. No mês de fevereiro de 1803, recebeu Simão Botelho uma carta de Teresa. No seguinte capítulo se diz minuciosamente a peripécia que forçara a filha de Tadeu de Albuquerque a escrever aquela carta de pugentíssima surpresa para o académico, convertido aos deveres, à honra, à sociedade e a Deus, pelo amor.